Alan, deixa eu ver aqui, Alan, é muito bom. Número de pauta 25, Alan Jorge de Sá Sampaio. Se encontra... Excelência. Bom dia. Bom dia. Agravo interno civil comarca de Barbalha. Processo 063-068-933, ano 2023. Dispensa a leitura. O relator Raimundo Donato Silva Santos. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Certo. Eu cumprimento a todos os desembargadores, a pessoa do desembargador relator, também a todos os colegas e servidores que nos acompanham. Excelência, no caso dos autos aqui, trata-se de um agravo interno, como a presidente já mencionou, em face da decisão monocrática que, dando provimento ao agravo de instrumento do Banco Santander, reduziu o valor da multa diária que estava acumulado no total de R$50 mil para o valor de R$20 mil. Essa decisão monocrática fundamentou que o valor da multa diária era inadequado ao valor que habitualmente é estipulado por essa corte, e assim reduziu esse valor devido pelo banco para apenas 40% do seu valor original, ou seja, houve uma redução de 60% do valor dessa multa que foi acumulando. Todavia, excelências, essa decisão monocrática ela deve ser reformada, uma vez que ela não levou em consideração os elementos do caso concreto e a jurisprudência deste tribunal, que apontam para a adequação do valor dessa multa. Em primeiro lugar, excelências, deve ser levado em consideração que o valor da multa somente atingiu esse patamar de R$50 mil em decorrência da conduta do próprio agravante, que descumpriu de forma reiterada e injustificada a decisão que concedeu a tutela antecipada em sede de primeiro grau. No caso dos autos, excelências, o banco levou inacreditáveis 504 dias para cumprir essa decisão que determinou a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, fazendo com que o autor ficasse com a restrição de crédito por quase 1 ano e meio. De ser ressaltado também, excelência, que a própria decisão que concedeu a tutela antecipada, ela já previu a limitação do valor dessa multa a esse montante de R$50 mil. Então, caso não houvesse essa limitação, que foi imposta pelo juiz de primeiro grau, o valor acumulado da multa deveria ser de R$252 mil, tendo em vista o grande prazo aí para cumprimento da decisão. Como eu já mencionei, foram 504 dias que o banco ficou sem cumprir essa determinação judicial. Então, já houve essa limitação pelo juiz de primeiro grau, justamente para que não houvesse essa desproporcionalidade. Sendo assim, excelência, não se pode afirmar que o agravado sofreu uma punição desproporcional ou injusta, né? Tendo em vista que o valor da multa seria muito maior caso não houvesse essa limitação imposta pelo juiz de primeiro grau. Deve ser levado em consideração também, excelências, que o banco nem sequer se preocupou em apresentar qualquer justificativa para o descumprimento dessa ordem judicial. O banco simplesmente não cumpriu essa decisão judicial porque não quis e não apresentou nenhum tipo de argumento que pudesse justificar essa demora para cumprir essa determinação. Desse modo, eu reitero que reduzir o valor dessa multa seria o mesmo que chancelar a conduta do banco e incentivar que outros réus possam descumprir determinações judiciais, confiando que a multa será no futuro ou num caso de um recurso. O próprio STJ já decidiu em casos semelhantes que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências gravosas e que a limitação dessa multa implica em tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental da parte à tutela jurisdicional. Por fim, excelências, eu destaco aqui que diversas decisões deste mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já consideraram descabida a redução do montante acumulado de multa diária, inclusive em outros casos em que o valor era bem maior do que o valor que foi acumulado aqui no caso dos autos.
Por exemplo, no processo 620581, dígito 8, de 2024, de relatoria do desembargador José Ricardo, julgado em março de 2024, foi considerado razoável uma multa diária acumulada no valor de R$ 130 mil. Então, menos da metade, aliás, mais da metade do que o valor que está em discussão aqui nos autos. Em outro processo de relatoria do desembargador Carlos Augusto, julgado no ano passado, foi considerado que não era excessiva a quantia de R$ 60 mil a título de multa diária. Por esses motivos, excelências, aqui eu rogo pela reforma dessa decisão monocrática para rejeitar esse pedido de redução do valor da multa diária e manter o valor que já foi estipulado pelo juiz de primeiro grau. Eu encerro aqui a minha fala agradecendo pela atenção de todos. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Eu vou passar aqui a leitura da ementa, sendo bem breve. Direito processual civil e civil, agravo interno, surgência da parte autora, pleito de restauração do valor das astrentes. A página, ao patamar de 50 mil, valor exorbitante, recurso conhecido e não provido. Então, o caso em exame trata-se de agravo interno ter posto em face de decisão monocrática e conheceu do agravo de instrumento para dar-lhe provimento. Questão em discussão. Sim, se há controvérsia, analisar a razoabilidade e proporcionalidade de valor das astrentes em se sua redução foi adequada às peculiaridades do caso concreto. Razões de decidir. Em caso, verifica-se que os autos originários o valor das astrentes foi estipulado no patamar de 50 mil reais, motivo pelo qual o Banco Santander depois o agravo interno, requerendo a redução da referida multa, pleito este que foi provido conforme decisão monocrática de folha 93/102, na qual foi determinado o teto da multa no patamar de 20 mil reais, e resignação do autor. E aqui já na parte partindo para a parte dispositiva, em que pesa a alegação da parte recorrente, verifica-se que o juiz convocado que proferiu a decisão monocrática agravada agiu acertadamente ao reduzir o patamar das astrentes, uma vez que o limite de 50 mil extrapolou o valor estipulado por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes. Agravo interno não provido. É como voto, senhora presidente. Também, como votante, ratifico o voto provisório e acompanho o relator. Passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir seu voto. Com o relator, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, excelências. Pauta número 20. Diego Silva Oliveira. Sim, excelência. Contra agravo de instrumento, Trairi, segunda vara, processo número 063-278-839, ano 2024. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. A leitura do relatório já dispensou, não foi isso que ele disse? Dispenso. 15 minutos para a sustentação. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de iniciar a sustentação oral, eu queria fazer os cumprimentos ao nobre desembargador relator nesse agravo, doutor Raimundo Nonato da Silva. Estendo os cumprimentos aos seus pares, doutora desembargadora, doutora Cleide Alves, e o desembargador Mário William Leite de Oliveira, todos que estão, inclusive os advogados e os servidores da Justiça. Prometo que serei breve, excelência, mas antes de iniciar esse processo, nada melhor do que agradecer a Deus da Justiça para a doutora Cleide, pela doutora Cleide Alves de Oliveira, estar acompanhando este processo. Por que é que eu digo isso? Porque esse agravo de instrumento, ele retarda de uma discussão que há de um processo de inventário que
dura desde os anos 2000, ou seja, eu acredito que é um processo muito ancião e um processo que Vossa Excelência, por muitas vezes, teve que ir lá despachar. Em outros termos, se passa por uma situação onde o nosso cliente, o agravante, ele sofreu uma reintegração de posse em detrimento de uma pessoa que era inventariante desse processo, inclusive. O número de processo é 068 6934 67 2000 806001, em que essa inventariante pediu a reintegração de posse porque acreditaria que o agravante estava numa situação ali ilegítima, ilegal. Contudo, os requisitos do artigo 927 do Código Civil não são preenchidos. Eu vou ditar um por um para ficar claro nessa situação, a Vossa Excelência, no julgamento. Espero que, se tiverem votado em desfavor desse agravante, que mudem a decisão, até porque não estão preenchidos todos os requisitos. Primeiro, artigo 927 discrimina que o autor, a ver a reintegração de posse, tem que demonstrar a posse, ou seja, tem que comprovar a posse anterior do imóvel. No entanto, não se trata dessa casa de Trairi, muito conhecida, de uma posse, são uma composse, ou seja, a pessoa do inventário, a inventariante, que é a parte agravada, ela tinha o direito ali de cuidar dos bens, do patrimônio até o final do inventário, que até, como eu disse, até hoje está perdurando. Porém, todos os herdeiros também tinham acesso a essa residência, também tinham acesso conforme com ela. E essa composse, ela está muito bem detalhada nas documentações que foram juntadas aos autos, em próprias comprovações que antes de ingressar à casa, antes de ir diretamente à casa, os agravantes pessoalmente, eles mandaram um e-mail requisitando a parte da inventariante, ou seja, para a agravada, para que estivessem lá pessoalmente no dia específico, que era o aniversário da dona Euseni, que inclusive até ontem soube a notícia de que ela estava na UTI. Então, essa situação específica, a parte agravada não tinha posse direta do bem. Existia a composse, e essa composse era dividida em que a inventariante administrava para saber quem é que ficaria naquele local, naquela devida data. Diante disso, o primeiro requisito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, não foi preenchido, por isso deve ser ilegal. A segunda é o esbulho ou a invasão. Sobre isso, Excelência, eu queria levar em tópico que, se fosse levado em consideração as notícias noticiadas nessa delegacia, a gente também deveria levar em consideração a ausência de esbulho ou invasão, porque nos autos deste agravo de instrumento também juntamos um boletim de ocorrência em que essa casa foi vitimada de um furto. A localidade lá está se agravando perante a iminência de crimes ocorridos naquela localidade, e o que foi que o agravado fez? Ao chegar no local, apenas ele ajeitou uma determinada parte da casa para evitar que seja furtado novamente, para lhe dar segurança e para resguardar a casa. Inclusive, foram feitas outras benfeitorias. Como ele estava lá, ele fez várias, não foi só uma. E também não proibiu a parte agravada de estar nesse local. A parte agravada poderia ir a qualquer momento, como os outros herdeiros também. Outro ponto, Excelência, eu gostaria de voltar, é sobre a questão da posse. Desculpa. O único documento que comprova que supostamente a inventariante, a parte agravada, teria essa posse e o direito de entrar com reintegração de posse, seria um documento que todos os herdeiros levariam a conhecimento do juiz, o inventariante, de que todos os imóveis, inclusive aquele, estaria na posse da agravada. Porém, nem todos os herdeiros assinaram esse documento. Esse documento, que deveria ser assinado por todos os herdeiros, justamente pela composta, não foi assinado, o que restar na situação de ilegalidade ou então de ausência de pedido de reintegração de posse à parte autora. Além disso, para encerrar, a invasão ou esbulho, como não ocorreu, não ficou demonstrado também que a autora tinha a posse anterior. A invasão ou esbulho não ocorreu porque ele tinha requisitado a chave da casa anterior a estar lá pessoalmente, requisitado via e-mail para todos os herdeiros, inclusive com concordância da própria agravada. Ela não tinha posse, ou seja, haveria a composse de todos os herdeiros,
necessita automaticamente da posse também para você entrar com reintegração de posse. Não há esbulho ou invasão, o que há são benfeitorias na casa, e a todo momento, inclusive, tem pagamentos que foram realizados pelo senhor Marcos e pela dona Euseni, em que eles pagaram dívidas que a própria inventariante já estava devendo na Enel, que estava cortado a própria luz da casa, e a tão importante notificação extrajudicial prévia ao ocupante, que isso também não aconteceu. O que aconteceu, de fato, foi uma ida até a sede de delegacia da parte agravada para noticiar a autoridade policial, requisitando que o senhor Marcos se retirasse de lá. Mas o Código Civil é muito claro, e eu também trago jurisprudências a vocês, por exemplo, uma julgada recentemente neste tribunal, de número 070-43-730-720-1580, e ao contrário 1, que relata sobre a situação de ausência de notificação, porque foi até a autoridade policial, deveria haver a notificação extrajudicial, o ocupante não tinha ciência de toda a situação, de todo o transtorno, e evidencia, por fim, que fica demonstrado cristalino que a reintegração de posse, ela deve ser, que a liminar foi deferida, deve ser afastada em razão dos requisitos, a ausência dos requisitos. Se há reintegração de posse, se há ausência de requisitos para a reintegração de posse, eu acredito que não haveria nem debate cristalino sobre a questão da própria liminar, o juiz de Trairi. É assim que a defesa se manifesta, pedindo o deferimento do pleito para suspender a liminar de primeiro grau, a fim de que fique a pessoa de Euseni com essa posse e inexista a reintegração à parte agravada. Muito obrigado, excelências. O som, desembargadora. Mas é porque eu estava copiando aqui o número do inventário. Tem uma observação, eu tenho uma observação a fazer. O advogado pode me confirmar se o processo de inventário ocorreu na primeira vara de sucessões, é o espólio de Walter Martins Ferreira, o processo Sim. 068-693-467, ano 2000, confirma? Isso, confirmo. Então, eu atuei nesse processo, eu sei até que a senhora Euseni, que eu me lembrei agora. Então, eu vou me julgar suspeita, impedida não, porque não tem parentesco, mas suspeita porque eu era a juíza titular da primeira vara de sucessões. Neste caso, o relator continua sendo o doutor Raimundo Nonato Silva Santos, mas eu não vou poder votar. O desembargador... No caso, é impedimento da suspeição, não? Então, pronto, eu estou pedindo por conta da atuação no processo de inventário. Eu não tenho... Então, eu trabalhei do começo ao fim, até que eu passei... Pronto. Então, como é que fica? Eu passo a palavra ao desembargador Raimundo Nonato ou alguém assume aqui eu acho que o doutor Paulo Tasso vai assumir aqui a sessão neste processo. Que eu não posso... Não posso... Não, tem que ser o desembargador... No caso, é o Marcos Filho, porque ele seria o próximo a votar. Não, porque é o próximo a votar. É pela a ordem de atividade na Câmara, quem assume a presidência, certo. No caso, na ausência de Vossa Excelência. Então, nesse caso, o relator vai proferir seu voto, que é o Raimundo Nonato Silva Santos. Mas primeiro, aí Vossa Excelência passa a presidência. Isso. Então, eu vou passar a presidência para o desembargador Max Willam. Obrigado. Porque é o mais antigo. Na Câmara, aqui. Depois Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Assumo, então, a presidência provisória dos trabalhos para o julgamento do processo já anunciado. Na sequência, passa a palavra ao relator para proferir o voto. Pois não, desembargador Márcio William. Nesse caso, vota o desembargador Paulo, né? Isso.
Pronto. Então, eu vou fazer aqui a leitura rápida da ementa. Agravo de instrumento, reintegração de posse, pleito liminar de reintegração deferido, inconformismo da parte demandada agravante, presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, artigo 561 do CPC, necessidade de dilação probatória, recurso conhecido e não provido, decisão mantida. Essa minha manifestação. Se o desembargador Paulo tiver alguma dúvida, eu posso... Que aqui, no caso aqui, trata-se de um agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juiz da segunda vara civil da comarca de Trairi, nos autos da ação de reintegração de posse número 0200-145-53-2024, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Aí a questão em discussão. Os agravantes sustentam a inexistência dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel em favor da agravada, bem como asseveram que a posse dos recorrentes não foi clandestina nem injusta. Iniciou-se desde 2024, 30 de janeiro de 2024, se deu com o consentimento dos outros herdeiros e a prévia comunicação à inventariante. Aí, nas razões de decidir, eu digo aqui a fundamentação, com destacar que os requisitos primários para a reintegração de posse é justamente do exercício dos atos próprios, a posse pela parte requerente. Aí eu vou aqui para o artigo 562 e 63 do âmbito do processo civil, e vou também os requisitos previstos no artigo 561, incisos 1 a 4, e aí finalizo dizendo que conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Decisão mantida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Eu, na sequência, eu voto nesse processo. Também analisei detidamente o voto de Vossa Excelência e o acompanho integralmente. Na sequência, passo a palavra ao desembargador Paulo para proferir o voto. Pois não, senhor presidente, eu tomei conhecimento agora, né, que iria votar nesse processo. Tentei até lê-lo assim rapidamente, mas nem acesso eu tenho aqui, senhor presidente. Desembargador Paulo. Pois não, desembargador Nonato. Desembargador querendo, eu posso tirar de mesa e trago na próxima semana. Senão, Vossa Excelência pede vista. Porque isso, realmente o senhor foi pego de surpresa, né? Porque... Isso, eu posso pedir vista e trago já na próxima Vossa sessão. Excelência pede vista, é melhor. Certo, eu queria só justificar o meu pedido de vista, porque é só realmente nesse sentido, né, ter pego de surpresa e não tenho acesso, não tive acesso. Não, tem razão, completamente. Muito obrigado, desembargador Nonato. Então, vou pedir vista, senhor presidente. Vista deferida. Retorno à presidência, a desembargadora Cleide. Passa agora a pauta 141, retornando aos trabalhos, aqui me foi conferido. 141, pauta, Vitor Felipe Fernandes, de Lucena, apelante. Ele está virtualmente? Alguém dá para ver aí no computador se ele encontra presente? Diego Oliveira. Não, Diego Oliveira, aqui tem Vitor Felipe. Aqui. Olá, Excelência, estou aqui presente, juntamente com a doutora Juliana, advogado dos autos também. Aqui eu não localizo, não. Eu queria... Quem é que vai fazer a sustentação? Apelação civil, 39ª Vara Civil, 011-299-229-2018. Sou eu, Excelência. Pires Nogueira. Quem é que vai fazer a sustentação? Sou eu, doutora Juliana Lucena. Juliana Lucena, porque não consta aqui no roteiro e esse processo eu não tenho acesso, porque eu não participo. Apelante, é isso? Confirma, apelante? Correto. Representando apelante, no caso, ela confirmou? Não deu para eu ouvir.
Correto, excelência. O relator é Paulo de Tarso Pires Nogueira, 141, número de pauta. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim. Sim. 15 minutos para sustentação. Poderia só ler a emenda antes, excelência? Acho que não viu, não. Repita, doutor. Poderia só ler a emenda, por favor? Pronto. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para a leitura da emenda, posto que a apelante desiste da sustentação. Não, excelência, a gente vai fazer a sustentação. Era só para saber o voto, no sentido do voto, para saber se vai sustentar ou não. Então, não vai. Então, ela queria saber qual seria o seu voto provisório. Eu acho que eu entendi isso. Apelante, que ela representa. Então, doutora, já dispensou a leitura do relatório, 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos os presentes, doutor representante do Ministério Público, doutor representante da Defensoria Pública, servidores do Tribunal de Justiça e colegas advogados. Excelentíssima senhora presidente desembargadora Cleide Alves de Aguiar, excelentíssimos senhores desembargadores da Terceira Câmara de Direito Privado, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira, meu cordial bom dia. Essa sustentação oral tem origem na ação indenizatória por rescisão contratual cumulada com cobrança de comissões vencidas e não pagas e repetição de descontos indevidos, ajuizada por Sorene Sociedade de Representações do Nordeste Limitada, em fase de Famosul, Madeiros. Hora recorrida. Na forma da petição inicial de folha 1 a 12, na qual se assenta em síntese, que a recorrente firmou com a parte recorrida, contrato escrito de representação comercial com exclusividade, datado em 1 de abril de 2013, nas formas das folhas 21 a 27, o qual vigia por prazo indeterminado, até a notificação de denúncia contratual unilateral pela RE, em 31 de 8 de 2017, quando passou a cumprir o aviso prévio trabalhado, conforme um documento juntado nas folhas 28. Na referida notificação de rescisão unilateral pela empresa apelada, recebida via endereço eletrônico, como consta na folha 28 do processo, a empresa recorrida comunicou a resilição do contrato e informou que o aviso prévio de 30 dias seria iniciado no dia 31 de agosto de 2017, de modo que todos os pedidos fechados e as negociações iniciadas no período trabalhado seriam respeitados, e, fim do contrato, seriam pagas as verbas indenizatórias previstas na lei e no contrato. Tudo em conformidade com o artigo 34 da lei número 4.886. Porém, as promessas da empresa estão representadas, não foram cumpridas, de modo que a obrigação de pagar não for adimplida, notadamente quanto às comissões vencidas e não pagas, e em relação à verba indenizatória. Face ao inadimplemento da obrigação de responsabilidade da empresa recorrida, o recorrente buscou o apoio técnico e jurídico do Conselho Regional dos Representantes Comerciais, o CORE Ceará, responsável pela fiscalização do exercício profissional, pelos representantes comerciais, quando, após apresentar a planilha das comissões durante o período contratual, obteve a atualização dos valores, conforme juntado nas folhas 35 a 39 dos autos. Os números demonstram o trabalho incessante da empresa recorrente, com evolução bastante significativa das vendas, que demonstra um trabalho focado da apelante, Sorene Sociedade de Representações, de modo que não prospera qualquer argumento de falta de empenho ou desídia da recorrente. Todo o alegado da tese autoral é comprovado por meio da análise das vendas efetuadas e contidas nas notas fiscais emitidas, demonstrado nas planilhas de folhas 32 a 71, as quais restam incontrovérsias. Contudo, não foram enfrentadas e nem valoradas pelo juízo ACOL. Assim, embora a resilição unilateral e sem motivo justo, nos termos da lei número 4.886 de 65, a empresa recorrida também não cumpriu com o pagamento das últimas comissões devidas
nos valores respectivos de R$ 36.298,90 e R$ 659,65, além de não adimplir com a verba indenizatória prevista no artigo 27, a linha J da Lei nº 4.886/65, em desacordo com a cláusula 9ª do contrato de representação comercial, firmado entre as partes. Apesar do trabalho árduo, dos resultados obtidos e da indenização devida, a empresa representada ora recorrida, após a realização das vendas de alguns produtos intermediados pela recorrente, Sorene, realizou desconto dos fretes na comissão do representante comercial, de modo que os valores descontados a título de fretes, que são de responsabilidade e deveriam ser suportados pela empresa, então representada, totalizam, respectivamente, R$ 39.050,86 e R$ 4.023,14 referente às comissões recebidas da FAMOSUL, no período de abril de 2013 a setembro de 2017. A empresa recorrida também realizou, em 2 oportunidades, descontos de impostos sobre o valor das mercadorias intermediadas pelo recorrente, nos valores de R$ 13.000 em dezembro de 2014 e R$ 73.960 em outubro de 2016, totalizando o valor de R$ 86.965,72. De modo que, considerando o valor da comissão no percentual de 5% sobre o valor das vendas, o representante recorrente tem direito de receber o montante de R$ 4.348,29 sobre o desconto a título de substituição tributária e de responsabilidade da empresa representada ora recorrida. Em síntese, a empresa recorrida provocou a rescisão do contrato e não efetuou o pagamento das comissões vencidas e não pagas, da verba indenizatória derivada dos artigos 27, letra J, da Lei 4.886, modificada pela Lei 8.420, além de ter descontado da comissão do representante, de forma indevida, valores a título de frete e de substituição tributária. Também se requer a reforma do entendimento do juízo Acor quanto à crença de suposto grupo econômico, considerando que a empresa Sorene, Sociedade e Representações do Nordeste Limitada, possui existência absolutamente autônoma e desvinculada da empresa MH Montagens e Instalações Limitada. A autonomia das personalidades jurídicas e atuações distintas de cada uma das empresas acusadas de integrarem suposto grupo econômico pode ser constada com a simples análise do contrato social da empresa autora, presente nas folhas 13 a 16. Se comprovando que a empresa Sorene Sociedade possui 3 sócios administradores, logo inexiste a direção única sustentada pela ré por parte do sócio senhor Michael Handel de Miranda Regadas. Portanto, inexiste qualquer grupo econômico entre a empresa Sorene e a empresa MH Montagens, sendo insubsistente a tese de solidariedade obrigacional, pelo que se requer a reforma do equivocado entendimento da sentença recorrida, sob pena da recorrida FAMOSUL se apropriar indevidamente da verba indenizatória pleiteada pela autora originária, a Sorene. Com efeito, caso a empresa reconvinte FAMOSUL Madeiras tenha crédito a ser eventualmente cobrado em face da empresa MH Montagens, deve fazê-lo em demanda própria e autônoma, ao invés de se utilizar de estratagema de suscitar fadada solidariedade obrigacional entre as empresas Sorene e Montagens e Instalações. Assim, resta patente a ilegitimidade da empresa FAMOSUL em cobrar, em sede de reconvenção, suposta dívida da empresa MH Montagens para com a FAMOSUL, não podendo ocorrer a confusão de responsabilidade por obrigações distintas, quiçá através de compensação, vez que se analisam créditos, débitos de alegadas obrigações distintas e de pessoas jurídicas diversas, não havendo similitude das relações jurídicas base. Assim, embora a empresa FAMOSUL Madeiras tenha fornecido referida máquina, a cessão fora feita de forma onerosa, de modo que a reconvinte alega o valor originário de R$ 95.000, conforme nota fiscal de folha 432, sendo pago o valor de R$ 20.000 pela MH Montagens e Instalações, havendo suposto débito remanescente de R$ 74.176,34,
Desde já, a empresa MH Montagens e Instalações impugna a dívida alegada, vez que o valor pago pela MH Montagens e Instalações referente à máquina fornecida pela empresa, Fomosul, foi de 45 mil, havendo um saldo de 50 mil referente ao valor originário da máquina. Assim, se requer a reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência da ação principal e o julgamento de improcedência da reconvenção, sendo investido o ônus da sucumbência e reformada a imposição de multa em sede de sentença dos embargos de declaração, vez que as empresas apelantes estão no lídimo exercício do direito constitucional fundamental da petição, sob pena de violação ao direito do acesso à justiça. Outro fato que comprova as obrigações existentes no contrato de representação comercial é a cláusula de exclusividade, presente no instrumento contratual de folhas 21 a 27. Então, precisamente na cláusula 5ª, a qual não foi enfrentada pela sentença recorrida, de modo que a empresa apelante pugna pela apreciação do referido argumento recursal, o qual é de fundamental análise, a fim de estipar as eventuais obrigações da empresa MH Montagens em relação ao crédito devido pela Fomosul para a empresa Sorene. Com efeito, caso a empresa hora recorrida tenha crédito a ser eventualmente cobrado, em face da empresa MH Montagens, deve fazê-lo, né, em demanda própria, autônoma, como já falado aqui. Ademais, o simples fato de haver sócios em comum não implicaria por si só no reconhecimento de um grupo econômico, ainda mais no presente caso, no qual não existe qualquer comprovação de subordinação hierárquica entre as empresas, não havendo qualquer lastro probatório idôneo a demonstrar a administração centralizada e unitária, que justifica a integração das empresas recorrentes em tela. Então, o que ocorre, nobre desembargador, é que a sentença recorrida não enfrentou o fato da resilição unilateral e, sem motivo justo, nos termos da Lei 4.886, não foi julgado o fato da empresa Fomosul não cumprir com o pagamento das últimas comissões devidas nos valores respectivos de R$ 36.298,90 e de R$ 659,65. Com isso, doutos julgadores, neste ato, reitera-se todas as provas documentais e testemunhais não enfrentadas pela sentença recorrida, de folhas 852 a 858, entendendo as apelantes que são pontos importantes para o escorreito deslinde da questão, já que comprobatórios dos direitos rescisórios da empresa Sorene, cabendo destacar os documentos, as planilhas de todas as notas fiscais juntadas aos autos, comprobatórios do recebimento das comissões durante o contrato de representação comercial, conforme consta nas folhas 1 a 71. Em virtude do exposto, os apelantes ratificam o pedido de benefício da gratuidade de justiça e requerem que o presente recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido para a reforma da sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial da ação principal e procedente à reconvenção da Fomosul. Agradeço o momento de fala e finalizo aqui a minha sustentação oral. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passo a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto como relator. Pois não, senhora presidente. Passo agora a leitura da emenda, da proposta de emenda. Apelação, sentença improcedente da demanda indenizatória e procedente na reconvenção. No caso, rescisão do contrato de representação comercial. Preliminar, alegação de competência do juízo, pronta rejeição. Grupo Econômico, Sorene Sociedade de Representações do Nordeste Limitada e MH Montagens e Instalações Limitada. Natureza jurídica da rescisão do contrato de representação comercial. Justa causa. Ausência de direito à indenização. Compra da máquina para a empresa MH Montagens e Instalações Limitada, microempresa. Compensação de créditos e débitos, surrexio, do artigo 330 do Código Civil. Então, nesse caso, eu estou votando pelo desprovimento da apelação. E o voto é um voto longo, de 22 laudas, estará logo disponível para as partes. É assim como eu voto, senhora presidente. Passo a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento
os advogados que fizeram a sustentação. É um processo que me deu bastante trabalho para estudar, né, diante da sua complexidade, mas analisando a decisão do desembargador Paulo, eu entendo que foi a decisão correta, por isso eu acompanho, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, eu também analisei já detidamente esse processo e também cheguei a leitura, fiz a leitura com calma, cautela do acórdão prolatado pelo desembargador Paulo de Tarso, de forma que eu sigo o relator na íntegra. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Pauta 210, Ismael de Paulo, se encontra? Boa tarde, doutores. Tudo bem? Boa tarde. Agravo de instrumento, primeira vara civil da comarca de Eusébio, número 062-586-327, ano 2024. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispenso sim. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só para otimizar nossos trabalhos, nós estamos aqui com o doutor Ismael de Paulo. Não é isso, doutor Ismael? Isso, correto. O senhor representa a parte agravada, não é isso? Correto. Nós estamos negando provimento ao agravo, doutor Ismael. O senhor insiste ainda na sustentação oral? Não, nesse caso não. Eu dispenso e agradeço. Eu que agradeço. Então, o doutor Paulo Tarso vai proferir seu voto. E vai no seguinte sentido, senhora presidente. Agravo de instrumento, benefício da justiça, benefício da gratuidade da justiça. Pessoa jurídica, documentos acostados não comprovam a incapacidade financeira da agravante. Súmula 481 do STJ, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. É como eu voto, senhora presidente. Com o relator, senhora presidente. Palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Também, senhora presidente, acompanho o relator. A parte não comprovou aí por suficiência alegada. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Eugênio Vasque, agravado, representante. A pauta 229. O advogado confirma a presença. Processo 063-152-569, ano 2024. Sétima Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. O advogado se encontra? Apareceu o nome? Então, vamos para o próximo. Número de pauta 96. Chiari Walter Coriolano. Agravante. Processo 062-658-243, ano 2023. 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Agravo interno cível. Relator Marcos William Leite de Oliveira. Chiari. Boa tarde, excelências. É 221, né? Passa adiante.
O advogado está aqui para fazer a sustentação, excelência, perdão. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensado, excelência. 15 minutos para a sustentação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos novamente. Antes de iniciar, gostaria de cumprimentar a excelentíssima desembargadora presidente, o eminente desembargador relator e os demais membros desse egrégio Tribunal de Justiça. Meus cumprimentos também aos membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e todos os demais aqui presentes a esse ato. Bom, sobre o fato, excelências, trata-se de uma ação de rescisão contratual formulada com cobrança de bonificação e reintegração de posse, com um pedido de tutela de urgência, na qual a Ipiranga, ora agravante e quem o representa, requeriu abstenção, requeriu em sede de liminar a abstenção da utilização de qualquer combinação de cores da empresa ou qualquer outro tipo de elemento que faça referência a essa distribuidora, determinando-se a imediata reintegração de posse dos bens em favor da agravante. Os pleitos são formulados em razão da rescisão contratual, tá? Existia um contrato de cooperação entre a Ipiranga agravante e o agravado, e em razão de reiterados descumprimentos contratuais, a parte foi notificada para fins de rescisão e, portanto, nos termos do contrato, abstenção de uso da imagem e devolução dos equipamentos. Em razão do descumprimento do contrato, como já disse, foi formulado pleito liminar, no sentido de que a parte ré agravada se abstivesse de utilizar a marca, o trade dress da empresa, que são a combinação de cores, e igualmente que ela promovesse a devolução de todos os equipamentos cedidos em comodato no curso do contrato. Não obstante toda a robusta documentação apresentada juntamente com a inicial, o doutor magistrado de piso optou por postergar a análise do pleito liminar formulado pela Ipiranga. Em razão dessa postergação, foi interposto um recurso, né, de agravo de instrumento, cujo agravo interno, ora, está em apenso, onde a relatoria proferiu entendimento no sentido de que a postergação da apreciação do pedido de liminar não equivaleria, na verdade, à negativa do pleito. E, com base, de forma bem sintética, com base nesses argumentos, deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto. E, como consequência, em face dessa decisão, foi apresentado o presente agravo. Bom, a postergação da análise de uma medida liminar em processo judicial pode equivaler, excelências, a uma negativa momentânea de prestação da tutela jurisdicional requerida. Isso ocorre porque a essência da medida liminar é garantir de imediato os direitos que estão sendo buscados na tutela jurisdicional a ser prestada em sentença de juízo de primeiro grau. A demora nessa apreciação pode esvaziar a finalidade da tutela, deixando a parte vulnerável e comprometendo o resultado prático do processo. Nesse contexto, a tutela de urgência ela é projetada para resguardar os direitos de forma célere, preservando a efetividade da decisão. No caso, sob análise, nitidamente, vale destacar que a decisão do juiz de primeira instância que postergou a análise do pleito de tutela antecipada requerida, ela data de abril de 2023, ou seja, a postergação dura mais de 1 ano e 7 meses, e durante todo esse tempo, conforme a documentação devidamente juntada aos autos, a parte agravada, a parte ré, ela segue, mesmo sem um contrato válido, utilizando marcas, cores e equipamentos da Ipiranga.
Então, em que pese haja o ponto central da questão que está sendo discutida é se a postergação da decisão que aprecia o pleito liminar pode ser confundida ou não com a negativa, é essencial que seja trazida aqui à baila para apreciação de vossas excelências. A omissão do agravado, no caso, em descaracterizar o seu estabelecimento, implica na utilização indevida, como eu já disse, da marca, bens e do trade dress da empresa. É nítido que a prática do réu em utilizar indevidamente a marca da Ipiranga, sem oferecer os produtos dessa distribuidora e sem a devida contraprestação, ela, além de violar a lei de propriedade intelectual, ela viola o próprio CDC, uma vez que a utilização da marca sem a venda dos produtos comercializados pela Ipiranga, distribuídos pela Ipiranga, representa uma afronta, inclusive, ao próprio Código de Defesa do Consumidor, e que não pode ser permitido por esse tribunal. Por fim, em relação à questão dos equipamentos, que também seguem sendo utilizados pela parte agravada, por mais de um ano após mais de um ano e 7 meses após a rescisão do contrato, é necessário que seja observado, porque além do risco de deterioração desses equipamentos, pelo uso comum, pela possível falta de manutenção, uma vez que a Ipiranga não tem mais controle sobre questões de manutenção, de revisões dos equipamentos, etc., isso gera um risco bastante considerável, inclusive patrimonial, para Ipiranga. Então, no cenário em questão, a postergação da análise do pleito liminar, ela está implicando, em síntese, no uso indevido da marca, no uso indevido das cores e logotipos da empresa, no uso indevido de equipamentos de propriedade da Ipiranga e, além dessa questão patrimonial da relação Ipiranga com a RE, existe uma questão até de direito coletivo, de direito do consumidor, que implica na forma de ludibriar o consumidor a acreditar estar adquirindo um produto com a qualidade Ipiranga, quando, na verdade, não existe nenhum tipo de comercialização mais de qualquer tipo de produto ou combustível da Ipiranga com parte RE. Então, forte nesses fatos, em que pese haja, como disse, a contradição entre a postergação e a negativa, a gente acredita que a postergação, da forma como ela foi feita, e diante de todo o transcurso de tempo entre a decisão do juízo de primeira instância até a presente data, isso não pode ser encarado como uma simples postergação, mas como uma negativa, até porque reiteradas outras pedidos de reconsideração foram feitos e, contudo, não foram atendidos. Como prometido, excelências, eu não vou me estender, a questão é bastante simples. Aproveito a oportunidade para agradecer a vossas excelências pelo tempo disponível e a gente reforça o nosso pedido de conhecimento do presente agravo interno para que o recurso de agravo do instrumento tenha o seu pleito liminar concedido e, posteriormente, o mérito do recurso seja devidamente julgado como provido. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passo a palavra ao desembargador, relator Marcos William, para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma particular ao advogado, doutor Chiari. Passo, então, a leitura da emenda. Agravo interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de decisão interlocutória. A decisão de primeiro grau havia postergado a análise do pedido de tutela de urgência
para após a contestação. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível contra despacho proferido pelo magistrado de peso e que determinou o adiamento da análise de pedido liminar para após a apresentação de defesa pelo promovido. O recurso de agravo de instrumento destina-se à impugnação de decisões interlocutórias, conforme o rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Não cabe agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório proferido pelo juiz de origem. A ausência de decisão interlocutória inviabiliza o agravo de instrumento. Portanto, voto no sentido do agravo interno seja desprovido. É como voto, senhor presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Senhora presidente, eu vou pedir vista desse processo, eu quero dar uma examinada. Vamos passar à frente. A senhora concede a vista? Eu já ia falar. Deferido o pedido de vista, doutor. Pedro Henrique. Senhora presidente, a senhora pode só avisar, porque o advogado acho que ele não entendeu, a senhora pode avisar para ele. Deixa. Cadê o advogado? Pronto, doutor Chiari Walter. Foi entendido, o doutor Lucídio pediu vista dos autos. Perfeito, excelência. Muito obrigado. Eu peço desculpas que minha conexão está um pouco ruim, mas de antemão já agradeço a atenção de todos e desejo uma excelente tarde. Tá, boa tarde. Boa tarde. O próximo, 283, Pedro Henrique Muti, representando o apelado. Ele se encontra? Sim, excelência, boa tarde. Então pronto. Deixa eu só localizar. De Santana. Apelação civil número 0241322790-2023. 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, excelência, perfeitamente. Minuto para a sustentação. Senhor presidente, por favor, desculpe. Doutor Pedro, o senhor representa, no caso aqui, o Banco Itaú, é isso? Isso, excelência, banco apelado, perfeito. Pronto. Eu indago se tem algum representante da apelante, a senhora Maria Jerônimo da Silva, se está presente na sessão. Pronto. Não estando presente, não doutor Pedro, nós já estamos com o horário bem apertado aqui, e, no caso, o voto provisório, que eu antecipei aos demais desembargadores, é no sentido de negar provimento à apelação. O senhor ainda tem interesse em fazer sustentação? Não, doutor Lucídio, nesse caso, dispensa sustentação, perfeitamente. Muito obrigado. Tendo em vista a desistência da sustentação, passa a palavra ao desembargador relator Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Eu vou fazer a leitura da ementa e, se restar alguma dúvida, eu posso fazer os esclarecimentos. Então, direito processual civil, ação declaratória de nulidade de contrato e indenização por danos morais, empréstimos consignados, descontos em benefício previdenciário, improcedência, provas que apontam para validade da contratação, analfabeto, requisitos formais observados, princípio do livre convencimento motivado. E, portanto, eu estou conhecendo o recurso, porém, no mérito, negando-lhe provimento. É como voto, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Acompanho o relator, presidente.
Como votante também, eu acompanho o relator, ratificando o voto provisório. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo de pauta. Isso. Pedro Henrique é o mesmo. Então, vamos para a apelação civil da Vara Única da Comarca de Independência de número 020-0047-26/2024. Relator, doutor Max William Leite de Oliveira. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, doutora Cleide, perfeitamente. 15 minutos para a sustentação. Muito obrigado, doutora. Inicialmente, excelência, eu gostaria de saudar essa colega da Câmara Recursal, na pessoa do gabinete relator, doutor Marcos William, os demais desembargadores, a nobre presidente, doutora Cleide, o nobre procurador de Justiça, e a representante da Defensoria Pública, e os demais colegas que nos assistem. Doutor Marcos William, na verdade, a fim de otimizar o dentro da pauta, já pelo que já se estendeu, além da conta, por já conhecer o entendimento dessa colega da Câmara Recursal, nesse caso eu vou dispensar a sustentação, vou ficar somente para a leitura do resultado da emenda, excelência. Pronto, doutora. Já terminou? Está dispensado. Passa a palavra ao desembargador Max Filho para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma particular, do doutor Pedro. No caso aqui, doutor Pedro, eu estou dando por prejudicado o recurso, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para ser devidamente instruída de forma particular com a perícia grafotécnica, ok? Então, a emenda ficou assim. Direito civil, apelação civil, ação anulatória de débito combinado com danos materiais e morais. Sentença anulada. Necessidade de perícia grafotécnica. Retorno dos autos à origem para ampla dilação probatória. Recurso prejudicado. Como voto, senhora presidente? Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Eu acompanho o eminente relator, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador doutor Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Da mesma forma, senhora presidente, com o relator. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso. Pronto, doutor? Deu certo aí? Excelência, prazer estar nessa Câmara, até a próxima oportunidade. Eu perguntei que é um caso atípico. Sempre reconhece, nega, e dessa vez foi diferente a proclamação do voto. Boa tarde a todos, excelência. Até logo. No sentido dele entender, porque... Pronto, vamos, acho que já é o cansaço, mas não vamos atropelar esperando correr às 14 horas para a gente terminar aqui. Não, vamos dar calma. Falta só 20 minutos, que o desembargador já está, e o presidente. R$ 251, número de pauta. Ana Marta Gomes de Mello Silves, representando o apelado, apelação civil, 27ª Vara Civil desta Comarca de Fortaleza, 04631-8331-27, ano 2000. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Falta agora encontrar a advogada. Ana Marta, se encontra a advogada? Se ela aparecer, a gente continua. Escuta. Vamos. Novamente. Eugênio Vasque, representando a gravada. Número de pauta 229. Apareceu? Também não? Então,
Tem alguém ainda para sustentação ao advogado, advogada? Pedido de vista do desembargador. Cadê Raimundo? Ele pediu, Raimundo Nonato. O desembargador Raimundo Nonato pediu vista, mas o relator é Paulo de Tarso Pires Nogueira. 298. Relação civil, segunda vara de família e sucessões da comarca de Juazeiro do Norte. 0055-762-21. Ano 2017. O doutor Paulo de Tarso já confirma o que for, porque ele que pediu vista do seu processo como relator. Então, Desembargadora, em bloco, chame logo o outro, porque aí a gente apressa os dois. São 2 pedidos de vista. Pode chamar o outro, porque eu vou acompanhar o relator. Para a gente ser mais rápido. Um julgamento só, é isso? Isso, exatamente. Uma hora dessa, né? Julgamento em bloco. 063, 172, 661, 2024. Agravo interno cível, 13ª Vara Cível da comarca de Fortaleza. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. No caso aqui, o relator, doutor Lucídio. No outro é o Paulo de Tarso. Exatamente. Em ambos eu acompanho o relator. Esse processo, foi isso? Foi. Exatamente. Em ambos eu acompanho o relator. Pronto. Então, 298 do relator Paulo de Tarso já permanece com o voto. É isso, doutor Paulo de Tarso? O desembargador Lucídio acompanhou o relator. E o desembargador Raimundo Nonato, ele disse que acompanhava o relator. E o desembargador Lucídio também acompanha o relator no voto? Não, nesse caso aqui, o relator é o Paulo de Tarso. Neste processo aqui, no apelação cível 298, olha aí, 298. Eu já tinha votado nesse processo. Pronto, mas votou, mas já confirma. Eu ratifico, senhora presidente. Então, todos foram unânimes. Vou proclamar o resultado. Como todos acompanharam o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao genitor e dar provimento ao recurso adesivo da genitora. O 299, o desembargador Raimundo Nonato também pediu vista. O relator aqui é o doutor Francisco Lucídio, já permanece com o voto. O doutor Raimundo Nonato também acompanha o relator. Ele acompanhou o relator, ele pediu vista. Eu também, como votante, acompanho o relator. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Assim foi o resultado da proclamação do voto.
Senhor relator. Esse processo, número 300, é do relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Eu apenas pedi vistas porque, no meu entendimento, cabe uma indenização por um valor de menos de R$200 que foi descontado em uma conta Previdência. Foi da Associação dos Aposentados. O doutor Lucídio entendeu, como o valor é ínfimo, ele não concedeu a indenização por danos morais. E eu entendo que sim, que cabe danos morais, mesmo o valor sendo ínfimo. Coloquei alguns julgados, um de minha relatoria, outro do desembargador Lucídio, outro do Paulo de Tarso, do Max Willam. Acho que coloquei dos 5. Inclusive, eu estou aqui, inserida. Então, tem só uma... Para não me estender muito, eu vou ler só um trecho. Acho que o certo seria ler o pedido de voto, vista todos, mas... Desembargadora presidente? Diga. Deixa Vossa Excelência permitir, se Vossa Excelência permitir, porque nós já estamos em cima da hora, né? Vossa Excelência abriu a divergência, não é isso? Eu pedi vista do processo, que eu não concordei com o relator. Somente que eu coloquei o valor de R$1.000 e ele Pronto, não... eu concordo com a senhora também. Eu voto acompanhando a divergência. Então, no caso... Deixa eu ver aqui. Seria eu... E aqui, no caso, Vossa Excelência entende que não é um mero aborrecimento, né? Ocorreu a caracterização aí, caracterizado o dano moral em ré ipsa, né? No caso aqui, eu acho que já fazia a hora, eu quero colocar no caixão. Eu acho que está fora de lugar. Como o desembargador me acompanhou, Paulinho. Mas ele me contou já que acompanhou, eu só ia ler. No caso, ela analisar o fato de que esse devido tocar com quase R$105, ou seja, líquido, sob a lógica do ambiente relator, não descaracteriza o atributo gerador de danos morais e nem refixa, mostrando-se desnecessária a comprovação de lesão a bem jurídico que integra o direito da personalidade como a honra, a dignidade, a atividade, a imagem, o bom nome. Eu acho que entenderam, é um caso simples, só mesmo o ponto central é este, e no como ele me acompanhou, o pedido de vista, vai para o 942, não é isso, eu acho? Não pode processo civil porque é uma apelação. No caso, o próximo desembargador, 942, no caso, vai ser o desembargador Paulo de Tarso. Doutor Paulo de Tarso, se você quiser que eu leia o voto visto todo, eu leio. Ou pedir vista do processo. Senhora presidente, por favor, só para poder fazer a coisa precisa fazer um esclarecimento para os desembargadores poderem julgar. Então, eu quero só esclarecer vou fazer um retrospecto do meu voto. Foram 2 descontos de R$26, que foi feito no mês de novembro e dezembro, ou seja, e logo que ela fez a reclamação, o desconto foi suspenso. Então, assim, essa questão dos danos morais, desde que eu cheguei aqui ao tribunal, eu tenho me curvado a uma análise, tenho me debruçado a uma análise cuidadosa dessa situação, por conta de, inclusive, o CNJ acabou de baixar uma recomendação orientando os tribunais para o devida atenção a essa situação. Então, não é questão de ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. A questão é o seguinte, 2 descontos de R$26, eu entendo que é um mero dissabor que aconteceu, porque logo em seguida foi resolvido.
Então, assim, não é... Eu volto a dizer, quando eu não arbitrei a sentença vem muito bem fundamentada, os motivos pelo qual o juízo não arbitrou, e por esse motivo eu confirmei a sentença. Então, eu queria só fazer esse esclarecimento do que é que se trata. Tá? São 2 descontos de R$ 26,40. Novembro, dezembro, e depois a situação foi resolvida. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer. Agora, como já foi estendido o voto, é a palavra ao desembargador Paulo de Tarso. No caso aí... por causa da antiguidade. O doutor Paulo Tarso passou tanto tempo como juiz convocado que... Pedindo todas as vênias ao eminente desembargador Lucídio acompanhar o voto da divergência. Senhora presidente, essa situação ela me preocupa bastante. Inclusive, pode até ter algum precedente, como a senhora bem informou, de minha relatoria. Mas, nesse caso, eu também estou tendo essa preocupação, que nem o desembargador Lucídio bem tendo, com 2 descontos de 20 e poucos reais. Acredito que isso não venha a atingir honra de ninguém. E o desembargador Lucídio informou que a situação foi remediada de logo. Então, por essa razão, eu acompanho a relatoria. E estou realmente com esse cuidado, a partir de então, para rever a questão dos danos morais quando envolver situações como essa. Então, eu acompanho o relator, senhora presidente. A proclamação do voto foi para dar provimento. Esse é o recurso para dar provimento, por maioria, a proclamação do voto. Eu acho que eu estava aqui. Estava sendo gravado, não. Foi por mal. Eu vou ratificar. A Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar provimento. Eis a proclamação do voto. A ordem aí. Pela ordem aqui dos votos, o 0007288853-2017, apelação civil, Vara Única da Comarca de Aracoiaba. O relator, Raimundo Nonato Silva Santos. Próximo seria o doutor Marcos acompanhou o relator no voto provisório, é isso? E eu, como votante, acompanho o relator. Unanimidade nega provimento ao recurso. O 5, também, apelação civil 000568,
03/2015. No voto provisório, o desembargador acompanhou o relator e eu não havia votado, então acompanho o relator. Também negar provimento ao recurso. Só são... Tem o número 16.062.9987.53/2024. Raimundo Donato Silva Santos, o relator, o desembargador, doutor Marcos não votou, e eu também não havia votado, eu acompanho o relator e o desembargador. Também acompanho o relator, senhora presidente. Fica unanimidade para negar provimento ao recurso. Bota isso aí. O 34, eu entendo como é um agravo interno, não vai ser estendido esse voto. Eu vou me ater somente, eu como relatora, eu vou me ater somente à leitura isso aqui, da ementa. O processo de número 010-7976-60-2019, agravo interno, 15ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. De minha relatoria, ementa, agravo interno civil em decisão monocrática, em apelação civil em ação indenizatória. Julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, inciso 1 do Código de Processo Civil, em procedência do pedido por falta de prova, comportamento contraditório, violação à boa-fé objetiva, cerceamento de defesa configurado, errou improcedendo, necessidade de abertura de fase instrutória, sentença anulada de ofício, retorno dos autos ao juízo de origem, agravo interno conhecido e desprovido, decisão monocrática mantida. Ratificando o voto provisório. Passo a palavra ao desembargador Max Filho para proferir seu voto. Senhora presidente, eu vou pedir vista do processo. Então, defiro o pedido de vista, doutor. Processo embargo de declaração civil Guaraciaba do Norte, número 110.000868163/2017. O relator, Max William Leite de Oliveira. O desembargador Paulo de Tasso acompanhou no voto provisório o relator. O relator mantém o voto provisório? Sim, excelência. E o desembargador Paulo de Tasso também confirma o voto provisório? Confirmo, você acompanhou. Confirmo. Agora falta ao desembargador Lucídio para proferir seu voto. Não. Desembargador Marcos William, eu deixei para votar aqui, era só fazer uma consideração. Pois não. Nas contrarrazões, o Banco Bradesco ele solicitou o reconhecimento de uma possível compensação do valor creditado para a parte, né? A ação foi julgada procedente e a decisão, o questionamento dele era só a questão da compensação. Então, assim, embora não seria matéria de discussão e também não poderia ser reconhecido por ter sido trazida em análise, em peça de contrarrazões,
mas eu entendo que de ofício poderia ser feito para evitar um possível enriquecimento ilícito da parte. Então, era só essa observação que eu queria fazer, se de ofício, se Vossa Excelência reconheceria que, numa fase de execução, na liquidação da execução da sentença, existindo valores creditados pela instituição financeira em favor da parte, que fosse feita essa compensação para evitar exatamente essa questão do enriquecimento ilícito. Era só essa observação, se Vossa Excelência concordaria. Pois não. Eu entendo plenamente, desembargador Lucídio, mas eu entendo que essa questão não é uma questão, não é matéria de ordem pública, ela deveria ter sido apreciada, ou, no caso, deveria se a parte, no caso o banco, estava insatisfeita com isso, ela deveria ter recorrido, ter apelado, particularmente nesse aspecto da compensação. Então, assim, respeitosamente, eu mantenho aqui, já que a matéria foi tratada tão somente em sede de contrarrazões. Senhor presidente, eu vou acompanhar, mas eu queria só que fosse feito o registro em ata dessa minha observação. Tá certo? Então, nesse caso, você está acompanhando o relator. Então, vai ser unanimidade. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Com a observação do voto, doutor desembargador Lucídio, das ponderações que ele fez. Qual é a outra? Operação civil, monovativa da Comércio Fortaleza, 02/26/04/02, o ano 2022. Quem é o relator nesse aqui? Nesse aqui, o relator não está anotado no meu relator. Então, 190, no caso, já. 191. Pronto. Desembargador Paulo de Tarso Nogueira é o relator. Você mantém no processo 191. Vai para o desembargador Lucídio e o Raimundo Nonato. Esse processo não foi julgado, não? Esse processo que o relator é o Raimundo Nonato. Foi julgado, não? Da sustentação, esse processo foi julgado. Foi julgado já? Olha, se for 191, que apareceu agora, foi. Então, pronto, já foi julgado. Bem, um extra-pauta, é o conflito de competência civil de número 000131584/2024. É o 8 da extra-pauta. Aqui, deixa eu só olhar aqui. Os votos. Só falta ele. Então, pronto. Só falta o voto desembargador Maxwell. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Qual foi o resultado? Eu ratifico o voto provisório e acompanho o relator. A Câmara por unanimidade declara competente o juiz suscitado. Tem mais algum? A confirmação dos votos provisórios. Se todos que estão presentes, meus pares, confirmam. Sim, senhora presidente. Confirmo, senhora presidente.
Confirmo Tanto todos, senhor em presidente. relatoria como vogal. Confirmo tudo, senhora presidente. Também confirmo todos os votos provisórios. Leitura de conclusão da análise dos processos. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Eu acho que eu vou dar por encerrada. Alguém vai falar alguma coisa? Só desejar uma boa tarde para todos. Declaro a sessão do dia encerrada. Até a próxima, Deus Boa tarde a quiser. todos.